Olá pessoal! Nos vídeos anteriores nós vimos as 5 diferentes classes dos cordados que compõem o grupo dos peixes, as adaptações que os permitem viver na água, como a flutuabilidade e a respiração branquial, e também uma visão geral sobre as estruturas morfológicas. Nesse vídeo, iremos falar mais sobre essas estruturas e as adaptações que os peixes possuem para poder explorar diferentes tipos de hábitats. Os organismos podem apresentar adaptações semelhantes dependendo do habitat em que vivem, como a forma do corpo, a posição da boca, dos olhos, o formato das nadadeiras e a coloração, por exemplo. E essas semelhanças podem ser possivelmente resultado de um processo de evolução convergente. E são essas características, essas semelhanças, que permitem esses organismos de explorar os diferentes ambientes da forma mais eficiente. Então, iremos começar falando sobre a forma do corpo. Os peixes exibem uma grande diversidade de formas. Assim como a maioria dos organismos, eles geralmente apresentam uma simetria bilateral. Se traçarmos uma linha central, o lado direito é igual ao lado esquerdo, com algumas exceções. Exemplos típicos de peixes assimétricos são os linguados, que são simétricos somente na fase larval. Iremos falar mais sobre esse caso ao final desse vídeo. Como os peixes são tridimensionais, em cada plano de visão que os observamos, lateral, superior e frontal, visualizamos uma forma diferente. Por isso, os peixes podem ter diferentes combinações de formas, dependendo da maneira como os observamos. Quanto ao achatamento do corpo, temos os peixes comprimidos lateralmente, peixes que vivem na coluna d'água, por exemplo, os peixes da família Carangidae. Aqui temos o peixe-galo. Também temos os peixes achatados dorso-ventralmente, que pode ser observado, por exemplo, nos peixes da família Oligocefalidae, os peixes morcego. E também nas raias, onde o achatamento acontece do dorso para o ventre. Esse é um formato de corpo típico de peixes bentônicos. Vista de frente, a sardinha verdadeira apresenta um achatamento lateral. Quando olhamos lateralmente, ela tem formato de corpo fusiforme. Essa é a forma mais hidrodinâmica dos peixes, encontrada, por exemplo, em grandes peixes pelágicos e predadores. Também temos outros formatos de corpo, como o corpo alongado do peixe-espada, que além de um corpo alongado, possui um achatamento lateral. E as moreias, que também apresentam um corpo alongado, mas diferente dos peixes-espada, elas possuem um corpo cilíndrico. Além dessas formas, existem outras mais incomuns, como, por exemplo, a forma globular do baiacu. Os baiacus, quando ameaçados, podem ingerir água e aumentar significativamente o volume de seu corpo, e dessa forma, eles podem afugentar muitos de seus predadores. Outros formatos incomuns podem ser encontrados na família Cygnatidae, por exemplo, o peixe-cachimbo, que possui formato de corpo tubular. E também os cavalos marinhos, que possuem formato de corpo mais derivado entre os peixes, que são peixes de movimento lentos, se locomovendo apenas com a movimentação das nadadeiras dorsais, que são pequenininhas. Iremos falar mais desse caso especial ao final do vídeo. Os olhos. Os peixes eles possuem diversas modificações que ajudam a melhorar a sua visão. Alguns peixes são mais adaptados a ambientes com muita luminosidade, que é o caso das zonas epipelágicas. Outros peixes são mais adaptados a ambientes que são desprovidos de luz, que é o caso das zonas abissais. Dentre essas modificações estão o tamanho dos olhos, a forma, a orientação dos olhos, alguns mecanismos de proteção e de defesa e diferentes tipos e quantidades de pigmentos visuais. Os peixes bentônicos, de forma geral, possuem os olhos na porção superior da cabeça. Isso porque eles estão normalmente associados a uns substratos ou podem viver semi-enterrado, e também para eles ficarem ligados aos predadores que estão sempre em cima. Já os peixes pelágicos, eles têm os olhos na lateral da cabeça. Alguns organismos abissais, como o caso das quimeras, possuem grandes olhos para enxergar em ambientes com pouca luz. Outros possuem olhos diminutos e alguns não possuem visão alguma, como é o caso da feiticeira.
Em alguns casos, eles possuem, para compensar essa pouca visão, órgãos sensoriais bem desenvolvidos, como é o caso de uma melhor captação no campo elétrico e do olfato. Algumas espécies raras possuem um óptico pupilar, uma membrana que funciona como uma cortina que controla a entrada de luz na pupila. Como muitas dessas raias elas ficam associadas ao substrato ou enterradas na areia, essa membrana ela protege contra o atrito que pode ser gerado. Muitos tubarões possuem uma membrana nictitante que funciona como uma pálpebra, cobrindo os olhos quando os tubarões estão atacando suas presas ou quando eles estão sofrendo algum tipo de impacto. A posição, o tamanho e o formato da boca dão grandes pistas sobre os hábitos, a forma de captura e a alimentação de um peixe. Em relação à posição, a boca pode ser terminal, inferior ou superior. Peixes com boca em posição terminal, aqui como exemplo a gente tem o peixe-rei, a Terinella brasiliensis, e o Diapteros. Em geral, esses peixes alimentam-se na coluna d'água. Peixes com boca em posição inferior, geralmente alimentam-se do que está abaixo ou junto ao fundo. Aqui como exemplo a gente tem o cascudo, com uma boca bem ventral em relação à cabeça, e o corpo também, né? E a corvina. Frequentemente, esses peixes são bentófagos e alguns possuem fortes dentes faringianos para triturar crustáceos ou moluscos. Já os peixes que possuem a boca superior, de forma geral, alimentam-se do que está acima deles. Aqui a gente tem o peixe-agulha preto, com a boca na posição superior da cabeça, e o peixe-sapo, como exemplo. Essa posição de boca é muito encontrada também em grandes predadores, que possuem fortes dentes e vivem associados à superfície, e também a peixes que vivem associados ao fundo, por exemplo, esse aqui. Alguns peixes apresentam uma boca protrátil, ou seja, podem projetar os ossos da mandíbula ou maxila, produzindo assim uma forte sucção e permitindo capturar presas à distância. No movimento de protusão, o peixe estende a mandíbula e maxila em direção à presa, a uma velocidade muito maior do que ele levaria para impulsionar o seu corpo dentro da água, aumentando as chances de captura do alimento. Outros exemplos de adaptações são as bocas alongadas e tubulares. Aqui, por exemplo, o peixe-cachimbo e o cavalo marinho. O tamanho alongado se deve ao maior comprimento do osso iomandibular e à expansão lateral dos ossos operculares, permitindo que a cavidade da boca e brânquia se alargue rapidamente e crie uma forte sucção. Muitas espécies de peixes apresentam barbilhões sensoriais próximos à boca, como por exemplo o bagre. Barbilhões apresentam células sensoriais que auxiliam na localização do alimento sobre o fundo. Os peixes que habitam grandes profundidades frequentemente têm longos barbilhões ornamentados e, na maioria das vezes, com a presença de órgãos bioluminescentes, os fotóforos. As nadadeiras dos peixes são coordenadas em conjunto, como um sistema, a fim de dar propulsão, estabilidade, auxiliar na manobra e ajudar na defesa dos peixes. A forma e a posição das nadadeiras são reguladas pelos princípios da hidrodinâmica, baseados na forma do corpo e velocidade de natação. Vamos ver cada uma delas separadamente. A função primordial da nadadeira dorsal é dar estabilidade durante a natação, mas foi sendo modificada de várias formas durante a evolução, podendo apresentar diversos tipos de adaptações ou modificações. Por exemplo, ela pode ser única, com raios moles, pode ser dupla, sendo a primeira com espinhos e a segunda com raios moles. Ela pode ter uma nadadeira dupla, porém contínua também, e pode ser do tipo adiposa, constituída de tecido conectivo, presente nos bagres e em alguns outros peixes, e ainda pode ser contínua com anal, onde ela se estende por todo o corpo e continua com a nadadeira anal. Ou ainda pode possuir pínulas, como por exemplo nos atuns. Muitos peixes possuem fortes espinhos na nadadeira dorsal para proteção.
Em algumas espécies, como os bagres e os mandis, por exemplo, esses espinhos são ligados a glândulas de veneno e, portanto, são chamados de acúlios. Outra modificação interessante da nadadeira dorsal é o disco adesivo das rêmoras, que serve para fixar o peixe em organismos maiores, como os tubarões. Enquanto elas estão aderidas a outras espécies, as rêmoras podem deslocar praticamente sem gasto energético e ainda alimentar dos restos não consumidos. Outra modificação da nadadeira dorsal pode ser encontrada, por exemplo, no peixe pescador, ou tamboril, que possui um ilício, é uma modificação dos primeiros raios da primeira dorsal, que utiliza como isca para atrair presas para perto da sua boca. A nadadeira anal mais comumente encontrada é curta, mas ela também pode ser longa, como nos linguados, auxiliando eles a se enterrarem na areia, fazendo um movimento ondulatório. Também nos diminutiformes, que é bastante longa, proporcionando maior estabilidade ao nadar. E uma adaptação interessante é a encontrada em um pequeno grupo de peixes de água doce com fecundação interna, os barrigudinhos. Os barrigudinhos machos têm uma nadadeira anal modificada em um órgão copulatório, o gonopódio, que é usado para o transporte de espermatóforo na fertilização interna. As nadadeiras caudais dos peixes, na maioria dos casos, servem para propulsão. Podem variar quanto à forma externa e anatomia interna. Quanto à anatomia interna, existem 4 tipos básicos de nadadeiras. A protocerca, que é o tipo mais primitivo, onde uma cauda indiferenciada se estende até o final do corpo, encontrado, por exemplo, nos agnatas, os lampreis e os peixes-bruxa. Também tem o tipo heterocerca, onde os lobos são diferentes. O lobo superior e inferior são desiguais e a coluna vertebral se estende para o ramo superior da nadadeira caudal. É encontrado, por exemplo, nos tubarões, raias e esturjões. Também tem o tipo da nadadeira homocerca, onde os lobos são iguais, encontrado em peixes mais evoluídos, e os raios são simetricamente dispostos e unidos a pequenos ossos presos à última vértebra. E a nadadeira dificerca, ou leptocerca, lembra a protocerca, pois os raios da nadadeira anal e dorsal são unidos à caudal. É encontrado, por exemplo, em peixes pulmonados e selacanos. As nadadeiras caudais podem apresentar inúmeras formas, mas as principais são pontuda, arredondada, truncada, emarginada, furcada e lunada. Em geral, os grandes peixes pelágicos que nadam velozmente possuem nadadeira lunada e pínulos no pedúnculo caudal. As nadadeiras peitorais, em geral, auxiliam no equilíbrio e manobra. Nos tubarões, as nadadeiras peitorais apresentam-se rígidas e horizontais, e além do equilíbrio, pode servir também para manter a profundidade durante a natação. E a maioria das raias nada pelo batimento, no caso das raias pelágicas, ou ondulação das largas nadadeiras peitorais, que também auxiliam a planar na água devido à grande superfície. Na raia viola e no cação-anjo, as peitorais largas também servem para manter a profundidade e planar, mas o movimento de natação é realizado pela ondulação dos fortes músculos da cauda. Já as quimeras nadam através do batimento de suas nadadeiras peitorais flexíveis. Nos peixes ósseos, as nadadeiras peitorais estão em posição lateral ao corpo e podem situar-se próximo à linha média do peixe ou acima da linha média em posição superior ou abaixo da linha média em posição inferior. As nadadeiras peitorais podem ter posição superior e serem largas e com grande superfície, como no peixe voador, que precisa de estabilidade para planar no ar, ou ainda serem largas e com posição inferior para planar na água, como fazem os coiós, que vivem sobre o fundo. Esse é um mecanismo utilizado também para parecer maior e intimidar predadores. Outra modificação é a presença de acúlios venenosos nas nadadeiras peitorais, que servem para proteção, presente, por exemplo, nos bagres. Em peixes que atingem grandes velocidades, como os atuns, as peitorais geralmente são rentes ao corpo, rígidas e falcadas, um formato bastante hidrodinâmico.
Além de auxiliar na estabilidade durante o movimento, as nadadeiras pélvicas também apresentam diversas modificações e adaptações, algumas lhe permitindo desempenhar outras funções até. Em alguns peixes, as nadadeiras pélvicas estão modificadas formando um disco de sucção, por exemplo nos gobídeos. Isso forma uma ventosa que é utilizada para prender-se em pedras no fundo. Uma importante modificação evolutiva e funcional é encontrada nas nadadeiras pélvicas dos condrícteis, onde os machos desenvolveram um par de órgãos copulatórios para fecundação interna nas fêmeas, chamado clásper. Aqui está muito pequenininho, mas vocês estão vendo na imagem. Já os peixes morcego, ele possui as nadadeiras pélvicas rígidas, permitindo elevar o corpo e, de certa forma, caminhar sobre o fundo. As nadadeiras pélvicas são muito variáveis e sua posição em relação às nadadeiras peitorais pode indicar a filogenia dos grupos. A tendência é as pélvicas moverem-se para frente em peixes mais derivados, enquanto as peitorais tomam uma posição mais elevada. Os peixes primitivos têm as nadadeiras pélvicas localizadas na parte posterior e ventral do corpo, em posição abdominal. São peixes que geralmente têm as nadadeiras com raios moles. Aqui, por exemplo, a gente tem a sardinha com a pélvica na porção abdominal atrás da dorsal e o Elopsaurus também com a pélvica na porção abdominal, a nadadeira peitoral bem abaixo. Já os peixes mais evoluídos têm nadadeiras pélvicas mais anteriores, próximas ou bem abaixo das nadadeiras peitorais, em posição torácica. São peixes que têm nadadeiras com espinhos e raios. Aqui, por exemplo, a gente tem a curvina, onde tem as peitorais um pouco mais laterais e as pélvicas bem próximos à nadadeira peitoral, na porção torácica. Coloração. Os peixes apresentam a maior variedade de pigmentação entre todos os vertebrados. Em geral, isso está relacionado ao seu modo de vida e hábitat, como, por exemplo, os peixes de recife de coral, que apresentam uma infinidade de cores, assim como o ambiente onde eles habitam. Os peixes de superfície oceânica, nadadores do oceano aberto, eles possuem geralmente uma cor simples. Eles possuem um ventre esbranquiçado, uma lateral prateada e um dorso escuro. Isso porque quando ele é visto por cima, ele é confundido com o fundo do mar, e quando ele é visto por baixo, ele é confundido com os raios de luz do sol. E isso protege ele de vários predadores. Peixes de fundo consolidado, como cascalho, pedras, eles geralmente possuem um dorso avermelhado ou alaranjado e um ventre claro. Os peixes de grande profundidade, os abissais, eles possuem uma cor mais homogênea e escura, preta, marrom ou avermelhada. A coloração é devida a pigmentos que são encontrados em células modificadas, células dérmicas modificadas, denominadas cromatóforos. Elas são encontradas na porção dérmica da pele, tanto na parte externa quanto abaixo das escamas. Algumas espécies de peixes apresentam células bioluminescentes que produzem luz, denominadas fotóforos. Essa bioluminescência é gerada a partir de reações enzimáticas e de uma simbiose com bactérias bioluminescentes. E essa bioluminescência ela pode ser usada como isca para atrair os alimentos. Além dessa função, existem outras funções como a proteção contra a predação, auxilia na busca do parceiro para rituais de acasalamento e também para alimentação e para a formação de cardumes. Os peixes lanterna, eles possuem esses fotóforos na região ventral do corpo. Eles são peixes da região meso ou bate-pelágico. Mas geralmente eles realizam migrações verticais. Eles sobem para regiões mais rasas em busca de alimento, o plâncton. E se eles não tivessem essa bioluminescência, ele seria facilmente descoberto pela sua cor bem escura. Então, com essa bioluminescência, ele acaba se protegendo de predadores, porque gera um brilho que é confundido com o brilho da lua.
Os linguados pertencem à ordem Pleuronectiformes e possuem esse típico formato de corpo. Em um primeiro momento, podemos achar que ele tem um achatamento dorso-ventral, mas não. O que acontece? No início do período larval, o linguado possui uma larva pelágica com simetria bilateral, assim como os outros peixes. E ao longo de seu desenvolvimento, ele vai perdendo essa simetria e um dos olhos migra de um lado para o outro da cabeça. Isso é chamado de metamorfose. Então ele passa a viver associado ao fundo, com a parte cega, sem os olhos, voltada para baixo, e a parte ocular, agora com 2 olhos, voltada para cima. Com isso ele perde o sentido lateral, uma vez que as estruturas se confundem. Por exemplo, as nadadeiras peitorais ficam uma de cada lado, uma na parte de baixo, outra na parte de cima. A boca, as brânquias ficam na mesma posição. A nadadeira dorsal, que agora acompanha todo o corpo, junto com a nadadeira anal, que vão auxiliar no movimento ondulatório, para ele se movimentar e se enterrar. A nadadeira pélvica, que está bem próxima à cabeça. A linha lateral, que agora está situada na porção superior. Também tem aqui na parte inferior. A coloração dele é somente na parte de cima, a parte de baixo é esbranquiçada. E a metamorfose pode ocorrer de 2 formas, dependendo da espécie. O olho pode migrar do lado esquerdo para o lado direito, ou do lado direito para o lado esquerdo, e aí ele vai possuir esses 2 sentidos. Outro caso curioso para encerrar o vídeo são os cavalos marinhos. Aqui temos 2 representantes da família Cygnathidae, o peixe cachimbo e o cavalo marinho. São 2 representantes diferentes da mesma família. Uma característica em comum é o aparato bucal sugador, para se alimentar de pequenos invertebrados através de sucção. E é esse focinho alongado que dá essa carinha de cavalo. O aspecto do corpo dele é rígido, e isso é devido aos anéis ósseos que revestem todo o corpo desse animal. Esse formato de corpo do cavalo marinho é o mais derivado e evoluíram mais recentemente do que esse formato de corpo do peixe cachimbo, que é mais alongado e mais adaptado a uma natação horizontal. Os cavalos marinhos possuem uma natação mais verticalizada, com o auxílio da pequena nadadeira dorsal, mas são animais bastante sedentários e utilizam a cauda preêncio para se fixar em estruturas no fundo, como algas e corais, por exemplo. Uma outra característica interessante e bastante conhecida é a presença da bolsa incubadora nos machos. Durante a reprodução, as fêmeas colocam os ovócitos dentro da bolsa dos machos, que posteriormente serão fertilizados pelos espermatozoides dele. E toda a gestação ocorre ali dentro. É isso, pessoal. Já deixa o like, comenta, compartilha isso aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abração e valeu!